Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós vamos começar um assunto sobre números naturais. Então nós vamos começar bem devagar e entendendo até chegar a montar conjuntos com números naturais. Números naturais, o que significaria isso para nós? São os números que a gente usa no nosso cotidiano, desde que o homem começou a aprender a contar, a relacionar, porque para a contagem, em momentos históricos na civilização, nós fazíamos de uma maneira muito diferente da que é hoje. O homem não conhecia números, então o que ele fez com relação a isso? Ele associava uma correspondência entre aquilo que ele tinha e aquilo que ele podia associar numericamente ao que ele possuía. Exemplo, um pastor, quando ele ia para pastorear com as ovelhas ao campo, o que ele fazia? Ele não sabia contar 1, 2, 3, 4. Então o que ele fazia? Ele pegava, por exemplo, pedrinhas ou os dedos das mãos, dependendo da quantidade de ovelhas que ele tinha, e ele ia associando uma a uma para saber se eles estavam com as mesmas ovelhas quando elas foram para o pasto e quando elas voltaram do pasto, qual era a quantidade. É mais ou menos isso. E essa necessidade, então, de associar, porque o volume de coisas, ou de ovelhas, ou de objetos, eram muito grandes. Ele precisou associar a parte numérica, e daí começou a surgir os números. E os números que nós conhecemos hoje são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim sucessivamente. E esses números é que recebem o nome de números naturais. Então, para a gente trabalhar números naturais, nós fazemos comparações. Nós associamos esses números, né? Então, fazemos correspondências. Essas correspondências são chamadas de correspondências biunívocas, ou seja, correspondência entre 1 a 1. Vou juntando 1 a 1 objeto, não mais do que um. Eles se pareiam, né? E aí, nessa comparação, nós temos alguns sinais que nós conhecemos hoje, que é o sinal de igual, o diferente, o maior e o menor. Muita gente confunde o maior com o menor, né? Então, para não esquecer, o maior e o menor, nós temos duas coisas que nós podemos pensar. O menor vem para a esquerda, ele vem antes. E o maior, ele vai para a direita, ele vem depois. Ou, em termos numéricos, como estamos falando, né? Basta fazer um risquinho aqui na base do maior e aqui na base do menor. Qual é o número que eu vou ler aqui, ó? O 7. E qual é o número que eu vou ler aqui nessa posição? O 4. Então, o 7 é maior do que 4. Logo, este é o sinal maior, este é o sinal menor. E para comparar números, então, eu vou dizer, um número é igual a o outro número. Então, sinal de igual. Um número é diferente de um outro número. Então, sinal diferente com o risquinho cortado aqui, né? Ou seja, em outras palavras, é a mesma coisa que o igual, só que para diferenciar um do outro, eu coloco um risco cortado ao meio do sinal de igual, fica diferente. Maior, conforme já explicado, seta voltada para a direita. E um número é menor que o outro quando eu coloco a seta voltada para a esquerda. Vamos ver o exemplo ali. O 3 e o 3, eles são números iguais, então eu escrevo o sinal igual. O 3 e o 5, existem duas formas que eu posso comparar. Eu posso dizer que o 3 é diferente do 5, escrevendo o sinal diferente. Ou eu posso escrever que o 3, como ele vem antes do 5, ele é menor do que o 5. E se eu comparar o contrário? Eu tenho 5 antes do 3, então ele será maior do que 3. Logo, concluímos então que números naturais são os números que nós conhecemos, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Ele é infinito, ele segue sem fim. Vamos ver exercícios sobre isso então. O exercício proposto então é
coloque em ordem crescente. 10, 5, 25, 15, 20, 13. Parece bobeira, principalmente para as pessoas que já sabem bem a matemática, né? Mas é necessário. Tem pessoas que perdem essa base e não acompanham lá para frente. E esse é o motivo pelo qual estamos colocando no canal as aulas para vocês, né? E com essa ideia do maior, menor, nós conseguimos verificar ordem crescente. Eu não falei nada na parte teórica sobre ordem crescente. O que ela é? É quando eu começo a dispor os números do menor para o maior. Então, por causa disso, nós estamos usando essa ideia no exercício, porque a gente usou o sinal maior e menor. Coloque em ordem decrescente. Decrescente está descendo, então é do maior para o menor. E aí são os números 77, 100, 91, 80, 65 e 99. E coloque verdadeiro ou falso de acordo com aquilo que nós vimos na teoria, comparando os números. 20 diferente de 2, 20 maior que 2, 9 menor que 12, 9 maior que 6, 4 maior que 7, 12 diferente de 10, 2 igual a 2 e 23 maior que 32. Na quarta-feira, nós nos encontraremos novamente para poder fazer a correção e os comentários sobre esse exercício. Obrigada pela companhia de vocês. Em breve nos veremos. Compartilhem se gostaram da aula, curtam o vídeo, a nossa aula e inscrevam-se. Estamos aguardando vocês. Obrigada.